Oi, crianças, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de ciências, tá? Nossa apostila 2. Abram a apostila de vocês na página 209, tá? Então só para nós retomarmos um pouco o conteúdo já estudado. No caderno 1, nós estudamos sobre o ser humano e saúde, né? Que nós precisamos da energia para nos movimentarmos, para fazer as nossas atividades, tal. E de onde vem essa energia? Essa energia vem dos alimentos, né? E como são os alimentos? Os alimentos são divididos em 3 grupos. Os construtores, reguladores e energéticos, né? Todo mundo lembra esse estudo que nós fizemos a respeito dos alimentos. Outra coisa também, falamos sobre hábitos saudáveis, tá? E a alimentação saudável também, a importância de uma alimentação saudável e equilibrada, né? Agora, no caderno 2, nós faremos o estudo dos vegetais utilizados na alimentação, tá? Então, nós vamos falar um pouco sobre a plantação desses e o desenvolvimento desses vegetais tão importantes para o nosso dia a dia, certo? Então, vamos fazer a leitura juntos, olha. Módulo 6. As plantas precisam de luz. Você já sabe que é importante comer alimentos saudáveis, como verduras e legumes, para que o nosso corpo adquira energia e se desenvolva e funcione adequadamente, tá? Não funciona de qualquer jeito, precisa funcionar adequadamente. Isso acontecendo, nós vamos ter saúde, vamos estar bem. Verduras e legumes, olha só, são nomes populares dados a diversos alimentos de origem vegetal. Olha lá, aqui nós temos 2 imagens aqui, né? Olha, que vocês conhecem, né? Essas plantas aí, essas verduras, esses legumes. As hortaliças contêm nutrientes que aumentam a resistência do organismo às doenças. Lembra, nós falamos sobre isso, né? Que os alimentos reguladores, eles aumentam a resistência do nosso organismo. E esses alimentos aqui, olha, são todos reguladores, olha, e precisam estar presentes na nossa alimentação, certo? Vamos dar continuidade aqui, Neste caderno, você estudará de forma bem divertida como cultivar vegetais frescos. Aprenderá como plantar uma horta e quais são os cuidados básicos para o cultivo das hortaliças, tá? Olha só. Então, alguém conhece, já viu uma horta, alguém na família tem horta, né? O que tem plantado na horta? Então, nós vamos ver um pouco sobre esse assunto, tá? Olha só, aqui nós temos a imagem de uma horta, tá? Olha só, né? O espaço aqui não é tão grande, certo? E que tipo de plantas são cultivadas aqui? Olha, legumes e verduras. Tudo que é cultivado na horta, tá? Nós damos o nome de hortaliças, tá? Como o alface, o couve, a cebolinha, a salsinha, são hortaliças, as cenouras são hortaliças também, legumes, né? Então, olha só, tá? E aqui eu também posso cultivar em um vasinho. Olha, o que essa menina está fazendo? Olha só, olha, ela plantou, né, jogando aguinha e colhendo. Olha só, provavelmente é uma hortaliça, certo? Ela plantou, irrigou e está colhendo.
Olha só, na horta são cultivadas hortaliças, que são plantas como alface, o tomate, a cenoura, a batata, a salsinha, o coentro, entre muitas outras variedades, tá? Então, continuando aqui. Próxima página. Agora vamos falar sobre o tamanho da horta. No primeiro passo, ao se planejar uma horta é saber o espaço disponível para plantar. Algumas hortaliças, como o milho, a abóbora, necessitam de bastante espaço. Outras, como as plantas aromáticas, podem ser cultivadas em espaços bem pequenos. Vocês lembram das plantas aromáticas? Quando vocês estavam lá no primeiro aninho, vocês trabalharam com plantas aromáticas, né? Ou com aromas. Vocês viram o que? O alecrim, certo? Que mais? Bom, eu lembro que nós trabalhamos várias... foi no segundo ano, no segundo aninho, vocês trabalharam com as hortaliças, né? Hortaliças foram os temperos, né? E temperos também nós encontramos. A sálvia, o manjericão, também podem ser plantados em horta, tá? Olha só. Olha aqui, essa imagem, olha, exemplo de uma grande horta onde se cultiva tomates. Olha só que área, né? Necessita de uma área grande para esse cultivo dessa hortaliça, dos tomates. Variedade de hortaliças cultivadas em horta tamanho médio. Olha lá, tem uma menina ali. E aqui, o que nós vemos? Couve, pimentão, tomatinho cereja, aquela pequenininho, né? Abobrinha, olha, nabo. Quantas hortaliças podem ser plantadas aí, né? E quantos nutrientes, quantos alimentos saudáveis e frescos, olha, estão percebendo? Continuando aqui. Olha aqui, gente, que legal, olha. Pequenos vasos, jardineiras e garrafas PETs podem ser utilizados para plantar hortaliças para a montagem de pequenas hortas. Então aqui é muito útil. Às vezes a pessoa não tem espaço para cultivar, para plantar uma hortaliça ou até um temperinho, uma cebolinha, uma salsinha. E aí pode, né, ser plantada em vasos. Olha aqui, parece que é casca de coco, também garrafa PET, olha, hortelã, né, salsinha, coentro. Então, porque são utilizadas aqui essas formas de plantar quando não se tem espaço, certo? Então, é utilizado esses tipos de recipientes, aí o vaso, a garrafa PET, tá? Muitas vezes fazem até a horta suspensa, olha, aquela que fica, não está no chão, né? Ela fica suspensa, certo? Nossa, e dá para utilizarmos bastante o que é produzido aqui, nós utilizamos no nosso dia a dia, certo? Bom, aí embaixo na apostila de vocês tem um post. Leiam aí. No segundo ano, você já aprendeu que plantas aromáticas possuem aroma, em que se destacam o cheiro e o sabor, e que algumas são utilizadas como temperos, por exemplo, a salsa, a cebolinha, a hortelã, manjericão, certo? Olha só. Escolha o local para o cultivo. Então, olha, gente, isso é bastante importante, certo? Vocês já no módulo, no caderno 1, em geografia, nós aprendemos sobre o relógio do sol, sobre os pontos cardeais, certo? E o que isso tem a ver com a escolha do local para o cultivo? Olha só,
O segundo passo para o planejamento de uma horta é escolher um local com boa luminosidade. Olha só, isso é muito importante, tá? Podem grifar. Uma boa luminosidade. Nós vamos ver a importância da luz para o desenvolvimento dos alimentos, das plantas. Os canteiros devem ser feitos seguindo a direção norte-sul, tá? Para aproveitar melhor o sol, porque de maneira geral as plantas necessitam de 4 a 5 horas de sol por dia, certo? Então, e porque, olha só, como que está aqui essa horta? Olha, foi utilizada norte e sul. Porque se aqui leste, oeste, se estiver a leste, ela só vai receber o sol da manhã, tá? Sendo que ela necessita de mais tempo de sol. Por isso, olha, tem tudo planejado, até a direção de plantar, de fazer os canteiros na horta para se plantar, certo? Olha lá. Você sabe por quê? Por que as plantas necessitam dessa luz? As plantas precisam de luz porque produzem o próprio alimento por meio da energia solar, em um processo chamado fotossíntese, tá? Podem grifar aí. Podem grifar também, olha, as plantas precisam de luz porque produzem o próprio alimento por meio da energia solar, em um processo chamado fotossíntese. Nesse processo, elas transformam duas substâncias existentes no ambiente. Grifem também. O que tem no ambiente? Gás carbônico e água, tá? Então, olha aqui, super importante, grifem aí a luz, que o alimento, ele precisa, as plantas, né, necessitam de luz, do gás carbônico e da água, esses 3 itens, tá? Olha lá, existentes no ambiente, gás carbônico e água em alimento, um tipo de açúcar chamado glicose, tá? Então, através da luz, elas realizam a fotossíntese, que é um processo onde elas transformam, tá? O gás carbônico e a água que estão presentes no ambiente se transformam em alimento, tá? Que alimento é esse? É um tipo de açúcar chamado glicose, certo? Veja como isso ocorre. A água é absorvida do solo pelas raízes das plantas e chega às folhas por vasos condutores semelhantes a tubos existentes no caule. Então, olha só, como que a água é absorvida? Muitas vezes se pensa que a água é absorvida por qualquer parte da planta. Você jogar água na planta, ela já está absorvendo água. Não, a água é absorvida pelas raízes, tá? Vocês já viram isso. Pelas raízes das plantas e chega às folhas, tá? Por meio de vasos condutores, semelhantes a tubos, existentes no caule. O gás carbônico que está no ar é absorvido diretamente pelas folhas, tá? Então, a água é absorvida pelas raízes e o gás carbônico pelas folhas, tá? Olha só. Aqui, o que tem aqui de importante? Olha, como resultado da fotossíntese, as plantas liberam no ambiente o gás carbônico. Isso é muito importante, pois a maioria dos seres vivos utiliza esse gás para respirar, certo? Então, olha só, as plantas liberam no ambiente o gás oxigênio, tá? Ó, como resultado da fotossíntese, as plantas liberam no ambiente o gás oxigênio. Isso é muito importante, pois a maioria dos seres vivos utiliza esse gás para respirar. É o que nós utilizamos, o gás, o ar que nós respiramos, o oxigênio, certo? Então, olha só, as plantas liberam
o oxigênio. Olha que legal, né? Bom, continuando aqui. E o gás carbônico? Olha, o gás carbônico também está presente no ambiente? Sim. Então, ao mesmo tempo, nós temos gás carbônico e oxigênio, certo? Só que nós utilizamos o oxigênio, tá? As plantas, elas utilizam o gás carbônico. Então, olha só, enquanto nós estamos retirando do ambiente o oxigênio, as plantas estão tirando do ambiente o gás carbônico para fazer a fotossíntese e produzir o seu próprio alimento. Olha lá, o gás carbônico. Gás que faz parte da composição da atmosfera terrestre, é essencial para a produção de energia das plantas. Em excesso na atmosfera, torna-se poluente, tá? Então, e aqui tem o oxigênio também, olha, gás que também faz parte da composição da atmosfera terrestre, é essencial para a respiração dos seres vivos, certo? Olha lá, então aqui, essa imagem está ilustrando tudo isso que nós estamos falando, certo? A planta aqui, recebendo a luz, a energia solar, tá? Fundamental para que ela realize a fotossíntese, certo? Ela retira, ó, tá vendo a flechinha, ó, tá como se fosse, olha, entrando, ó. Ela retira o gás carbônico do ambiente e depois ela libera o oxigênio, ela produz o oxigênio, tá? E aqui ela recebe a água pelas raízes, olha, tá? Por isso que o chão precisa, onde a planta está, a terra ali precisa estar sempre úmida, certo? A fotossíntese só é possível porque as plantas têm um pigmento chamado clorofila, tá? Olha só, clorofila, presente principalmente nas folhas. Esse pigmento absorve a energia proveniente da luz, que é transformada pela fotossíntese, o que possibilita a produção do próprio alimento. Isso permite que as plantas cresçam, floresçam, deem frutos e se mantenham vivas. Depois de aprender tudo isso, já sabe que sem luz não haverá horta. Você já sabe que sem luz não haverá horta, certo? Clorofila, pigmento que dá coloração verde às folhas, tá? Então, olha só, já tá até aqui com a corzinha verde. E quando nós olhamos as folhas, se você entrar em uma horta, qual é a cor predominante? É o verde, tá? Então, é o pigmento chamado clorofila, tá? Bom, agora nós vamos continuar aqui como você sabia, tá? Vem.